Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, é bom tê-los aqui. Nós já estamos na nossa quarta noite desse encontro, nesta semana especial, Semana Santa, e é muito bom tê-los aqui. Você que está chegando agora, dá um pulinho lá no nosso canal, no YouTube, faça a sua inscrição, dá um like e compartilha o link aí com os seus amigos, familiares que estão distantes, ok? Agora, reúne o pessoal aí na frente da tela que nós vamos começar o programa dessa noite. E antes de nós começarmos a apresentar a mensagem de hoje, eu quero convidar você para cantar juntamente conosco essa música que já se tornou conhecida de todos nós. Amor escrito com sangue. Vamos louvar? Existem tantos amores na vida, amores tão verdadeiros, tão lindos, amores que atravessam o tempo, a história. Amores que se revestem de pompa e glória, mas nunca houve nem haverá amor assim tão singular, amor tão indescritível que nenhum artista conseguiu pintar. Foi amor escrito com sangue, amor já concebido na dor do abandono, na dor da rebeldia atroz. Foi esse amor escrito com sangue que nos livrou da morte final. E tudo já foi pago, a cruz foi o sinal. Esse amor que convida a todos, até aqueles que se acham indignos, portanto caírem na vida, por tantas feridas, por tudo que já sofreram, a fé foi embora. Mas esse amor é bem capaz de levantar quem precisar. Jesus nos garante vida, sua morte pode enfim nos restaurar. Pois foi amor escrito com sangue, amor já concebido na dor do abandono, na dor da rebeldia atroz. Foi esse amor escrito com sangue que nos livrou da morte final. E tudo já foi pago, e tudo já foi pago, e tudo já foi pago. A cruz foi o sinal. Muito bem, louvado seja Deus por esse louvor que acabamos de cantar. Quero te convidar nesse momento
para fechar os olhos e juntos falarmos com o nosso Deus antes de nós abrirmos a palavra de Deus e atentarmos para a mensagem dele nessa noite. Vamos conversar com ele? Vamos orar? Feche os olhos aí e vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dá nessa noite de estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco ao longo desses dias. Em cada mensagem que nós temos ouvido aqui, nós temos percebido a Tua voz falando a cada um de nós. Ó Deus, que nessa noite não seja diferente. Que nós sintamos, ó Deus, a Tua presença. Cada um dos Teus filhos, onde quer que eles estejam, reunidos com os seus familiares ou sozinhos, mas que eles sintam a Tua presença nessa noite e ouçam a Tua voz. Fala conosco agora, Deus, nesse momento, eu te peço em nome de Jesus. Amém. O texto para nossa reflexão nessa noite está baseado em João, capítulo 1, versículo 29. Abra aí sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura desse texto. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, o texto diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguém ou alguma empresa em que você confia? Alguém ou alguma empresa em que você possa dizer assim, essa pessoa eu confio. Já ouviu aquela expressão, por essa pessoa ou por esse grupo eu coloco a minha mão no fogo? Já viu pessoas dizendo isso? Existe alguém que você teria coragem de colocar a mão no fogo? Existe alguém que você confiaria ou alguma empresa em que você confia de olhos fechados? Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta para você ir pensando. O que essa pessoa ou o que esta empresa, essa instituição fez para ter a sua credibilidade, para ter a sua confiança? Com toda certeza, ela deve ter feito algo muito importante para você que te desse esse crédito, ou que você desse a essa pessoa ou a essa empresa esse crédito, não é mesmo? Olha só que interessante, na empresa de Franken-Covey, que hoje em dia é um dos palestrantes mais renomados do meio empresarial, ele tem um curso que é chamado A Velocidade da Confiança. Interessante que nesse curso, Franklin, juntamente com os seus palestrantes, eles afirmam que a empresa ela constrói uma imagem de integridade e confiança diante dos seus clientes, e os negócios eles são fechados muito rapidamente quando essa imagem de confiança, quando essa imagem de credibilidade é acessada com os seus clientes. Veja que coisa interessante, a credibilidade e a confiança gera nas pessoas essa expectativa de esperar algo e confiar em alguém ou em alguma empresa. Por isso que eu perguntei para você, existe alguém ou existe alguma empresa em que você confia? Veja, no texto de hoje, o evangelista João, que estava ali apresentando a sua mensagem no deserto, muitas pessoas iam até João para ouvir a palavra de Deus, até mesmo muitos, a palavra de Deus diz que ia até ele para ser batizado depois de entregarem a sua vida a Cristo. E as pessoas tinham muita confiança em João. Havia um número muito grande de discípulos que seguiam a João, que acreditavam na palavra dele, apesar de que a forma como João pregava e a mensagem que João pregava naquele tempo não era tido pelos líderes religiosos daquela época como uma mensagem que inspirava confiança. Mas a multidão de pessoas que ouvia João Batista pregando tinha confiança e acreditava naquilo que ele falava. E por essa razão, muitas pessoas seguiam a João. O número era grande de discípulos que acompanhavam João em suas pregações. E certa vez, João estava ali no deserto, batizando, estava ali pregando, estava ali apresentando a sua mensagem, e de repente Jesus apareceu. E quando Jesus veio se aproximando, passando pelo meio da multidão em direção a João Batista, João apontou para Jesus e disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E veja, as palavras de João Batista levou aquelas pessoas a acreditarem fielmente que Cristo verdadeiramente era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Coisa interessante é que, certa ocasião, quando Jesus falava a respeito dos juramentos, isso está registrado lá no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 33 até o versículo 37, Jesus falava e dava alguns ensinamentos acerca disso. Então, ele disse que a nossa palavra deveria ser digna de confiança. E ele disse que a nossa palavra, ela deve ser sim ou não. A depender do que nós dissermos, as nossas atitudes, elas devem seguir exatamente no mesmo caminho. Porque é muito grande o número de pessoas que hoje em dia dizem certas coisas e fazem outras extremamente ao contrário. E Jesus, se referindo àqueles que verdadeiramente desejavam segui-lo, Jesus disse que as pessoas deveriam ter uma palavra firme, não precisava ficar fazendo juramentos, não precisava ficar fazendo uma série de outras coisas, mas a palavra da pessoa deveria seguir as suas atitudes. Se ele dissesse sim, as suas atitudes deveriam ser nessa direção, ou se ele dissesse não, as suas atitudes deveriam seguir o não que ele havia proferido. Nos dias anteriores, nós estudamos um pouquinho a respeito da promessa que Cristo fez a cada um de nós. Nós vimos que após o surgimento do pecado, Deus colocou em prática um plano que ele já havia estabelecido muito tempo antes da fundação do mundo, muito tempo antes do homem pecar, muito tempo antes da raça humana se envolver no contexto de pecado. Ele já havia estabelecido esse plano. E no momento em que o ser humano pecou, a palavra de Deus diz que ele colocou em prática esse plano. E uma coisa extraordinária é que no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, como nós lemos há umas duas mensagens anteriores, diz que ele havia feito uma promessa que ele enviaria um descendente da mulher, que apesar de ter sido ferido pela serpente, mas ele daria fim de uma vez por todas ao inimigo de todos, matando a serpente pela cabeça. E essa promessa foi cumprida quando Cristo veio. Na mensagem seguinte nós falamos um pouquinho a respeito de Cristo como sendo o nosso resgatador, e a forma como Cristo, de uma forma extraordinária, veio a esse mundo e resgatou a raça humana da condição de pecado. O livro de Romanos diz que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos esse dom à nossa disposição, porque Cristo veio a esse mundo, viveu como homem, sofreu as agrúrias e os efeitos do pecado, ele morreu de forma inocente, mas ele ressuscitou, vencendo a morte, e a palavra de Deus diz que hoje ele vive e reina para todo sempre. Agora deixa eu te perguntar, Jesus Cristo, para você, com aquilo que nós aprendemos até aqui, é alguém digno de confiança? É alguém em que você pode confiar? Veja que coisa interessante, nós vimos que no passado as pessoas, elas, ao cometer os seus pecados, elas iam até o templo para oferecer um sacrifício. Muitas daquelas pessoas estavam ali todos os dias oferecendo seus sacrifícios para pedir perdão por aquilo que eles haviam feito. E todos os dias esse sacrifício era feito em prol dos pecadores. Uma outra coisa que eu quero falar com você é justamente sobre a promessa que Cristo fez. Essa promessa extraordinária que ele fez de resgatar o ser humano, ele cumpriu no momento em que ele veio a esse mundo. O ser humano estava vivendo numa condição de escravidão do pecado, e Cristo colocou em prática o seu plano e veio a esse mundo justamente para resgatar o ser humano. E hoje nós devemos crer que esse Deus, ele está operando todos os dias em favor de cada um de nós. Diariamente o serviço do templo no Antigo Testamento, ele acontecia para que os pecadores que iam até o templo, eles pudessem ter os seus pecados perdoados. Mas uma coisa que me chama atenção nesse sacrifício diário que nós estudamos no Antigo Testamento e que até próximo de Jesus ainda era realizado, é que as pessoas escolhiam um cordeiro, e claro, você sabe, esse cordeiro, ele simbolizava Cristo, ele representava Cristo, e ao se apresentar diante do sacerdote, as pessoas pediam perdão, transferiam pela fé os seus pecados para o cordeiro, e o cordeiro era sacrificado no lugar das pessoas.
E aquele cordeiro, ele representava a pessoa de Cristo. Ele representava o próprio Cristo Jesus. O sacrifício era feito num altar que era chamado altar de sacrifício, que ficava fora do tabernáculo. E aquele altar de sacrifício representava o Monte do Calvário, o lugar onde Cristo foi morto. O Monte do Calvário ficava fora de Jerusalém, assim como o altar de sacrifício ficava fora do tabernáculo. E todos os dias, pela manhã e pela tarde, o sacrifício era apresentado. Mas talvez você esteja se perguntando assim: pastor, mas e as pessoas que não tinham condições de levar esse animal até a presença do sacerdote para ser sacrificado? E as pessoas que não tinham condições, e os pobres, eles eram excluídos? Deus não imputava nenhum tipo de pecado nele? O que acontecia com essas pessoas? Uma das coisas mais extraordinárias que eu aprendo e que eu vejo aqui no estudo desse sacrifício do santuário é que todos os dias, pela manhã e pela tarde, os sacerdotes dentro do templo, eles escolhiam um cordeiro que era sacrificado tanto pela manhã quanto pela tarde. E esse cordeiro que era escolhido pelo sacerdote para ser sacrificado de manhã e à tarde, fazendo assim o sacrifício contínuo, era justamente pelas pessoas que não tinham condições de sacrificar um animal, que não tinham condições financeiras, quem sabe, de comprar um animal para levar até o templo para ser sacrificado no seu lugar. Esse sacrifício era providenciado pelo templo. Veja que lição extraordinária nós extraímos do estudo de hoje. Veja, para todas as pessoas, Cristo proveu um sacrifício. Para todas as pessoas que não tinham condições, Cristo ele proveu um sacrifício. E até mesmo para aquelas pessoas que tinham condições, os seus pecados eram perdoados. Eu gostaria que você entendesse o seguinte: no santuário terrestre, o sacrifício era feito, mas o símbolo do celestial, do sacrifício celestial que acontecia também lá no santuário celestial, era representado pela morte do cordeiro. O cordeiro era o verdadeiro símbolo de sacrifício, mas também era símbolo da redenção. Em outras palavras, o cordeiro nada mais era do que a garantia que todos os pecadores tinham de que seus pecados seriam perdoados. As pessoas podiam vir de todos os lugares, de todas as partes, não importa quem elas eram, de que civilização elas participavam, de onde elas vinham, quais eram as suas intenções, mas o fato é que todas as pessoas que se apresentavam diante da presença de Deus com um cordeiro, e mesmo que elas não tivessem o cordeiro do santuário era apresentado como uma garantia do perdão dos pecados. Veja, por falta de sacrifício, as pessoas não iam ficar sem o perdão. Mas sabe qual é o grande problema nisso? É que mesmo todos os dias, algumas pessoas levando ali o cordeiro para ser sacrificado, mesmo todos os dias os sacerdotes escolhendo um cordeiro para ser sacrificado, um pela manhã e outro pela tarde, ou seja, o sacrifício contínuo, mesmo ele acontecendo todos os dias, ainda assim existiam pessoas que não estavam dispostas a entregar a sua vida e os seus pecados para serem perdoados. Ainda assim, com toda essa garantia, a certeza de que Cristo estava dando através da morte do Cordeiro, muitas pessoas ainda rejeitavam o perdão dos pecados. E da mesma forma, Cristo, sendo a nossa garantia, a nossa suprema garantia, ainda assim existem pessoas que rejeitam essa garantia. Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João declarou, mesmo Cristo sendo a garantia do perdão dos nossos pecados, ainda assim existem muitas pessoas que fogem disso. Ainda existem muitas pessoas que rejeitam esse perdão que nos é concedido. Imagine que você tem uma conta bancária que está praticamente estourando de dívidas. Você não sabe o que fazer. A dívida é muito alta, você não tem como pagar. E de repente alguém chega na sua agência
e procura pelo seu nome sem falar absolutamente nada com você, ele simplesmente chega lá e paga a sua conta, e além de pagar a sua conta, ele deixa um crédito à sua disposição. E quando você chega na agência para conversar com o gerente, conversar sobre a questão da dívida, o gerente olha para você e diz assim: a sua dívida está paga. O que você diria a essa pessoa se você estivesse diante dela? O que você diria a essa pessoa que pagou a sua dívida e ainda lançou um crédito para você? Pois é, foi justamente o que Cristo fez por mim e por você. Ele pagou a nossa dívida e ainda lançou um crédito de vida eterna para mim e para você. Se Jesus estivesse hoje diante da tua presença, o que você diria a esse Cristo, a esse Cordeiro, que é a nossa divina e suprema garantia? Cristo é a nossa garantia de salvação. O que você diria para Ele nessa noite? Enquanto você ouve esse louvor, eu gostaria que você, nesse momento, pensasse no que você iria dizer para Cristo. O que você responderia a Ele? Aproveite essa oportunidade para você abrir o seu coração e para você permitir que esse Deus que salvou você, que deu a vida por você, e que se você me perguntasse: pastor, por que Jesus fez isso? Somos pecadores, nós temos tudo de ruim, não temos nada a oferecer para Cristo. Por que Ele fez isso? Só existe uma resposta para isso: tudo Ele fez por amor. O que é o amor de Deus? É isso que está diante de nós. Cristo entregou a sua vida por amor a mim e a você. O que você diria a Ele? Aproveite essa oportunidade para falar com Jesus e abrir o seu coração e entregar a sua vida a Ele enquanto você ouve esse louvor. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi, e ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que Ele o preço pagou e por amor nos salvou.
assim Jesus me aceita com amor. Tendo a certeza de que Jesus é a nossa suprema garantia, eu quero nesse momento convidar você para fechar os olhos e juntos falarmos com esse Deus, abrindo o nosso coração e nos colocando inteiramente à disposição desse Deus para Ele operar em nós o milagre que Ele tanto deseja. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, hoje nós colocamos inteiramente nas Tuas mãos, porque entendemos que o Senhor é a nossa garantia de salvação. Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o único que pode nos salvar. E por isso, nessa noite, nós confiamos a nossa vida ao Senhor. Por favor, Deus, alcança cada um dos Teus filhos agora, onde quer que eles estejam, reunidos em família ou não, juntamente com os amigos, que o Senhor alcance cada um dos Teus filhos que com um coração sincero estão nesse momento se colocando à disposição da Tua graça maravilhosa. Salva-nos, ó Deus, hoje para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém.